Legal, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos aí falando sobre a vida do líder de adoração, do líder de louvor. E hoje nós queremos continuar no capítulo 3, onde nós estamos falando sobre Cristo, o nosso acesso à presença de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Para que nós possamos ver essa realidade, que eu sei que vai ser algo transformador na sua vida, pelo que eu já ouço algumas pessoas a quem nós discipulamos, a quem nós ensinamos sobre liderança de adoração. E isso é realmente uma aula que realmente tira peso dos líderes de louvor. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 22, vai dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então a questão é como nós entramos na presença de Deus, porque há ainda um grande erro de nós ainda falarmos que nós entramos na presença de Deus quando nós estamos adorando, a prática da adoração. E isso para mim é um grande erro, porque a Bíblia nos explica que nós devemos entrar pelo sangue de Jesus. O nosso entendimento hoje na nova aliança é: nós estamos na presença de Deus pelo sangue de Jesus. E David Patterson, eu quero citar algumas pessoas hoje, porque eu acho muito válido isso, algumas pessoas que já entenderam esse propósito e já comunicaram esse propósito, para que você entenda. David Patterson diz o seguinte: fundamentalmente, então, chegar-se a Deus significa crer no Evangelho e fazer uma apropriação pessoal da salvação. E você se apropria da salvação uma vez. Você não precisa todo domingo aceitar Jesus. Você crê no Evangelho, crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e crendo no Evangelho, você se apropria dessa salvação como se fosse sua. É um presente de Deus para a humanidade. É o presente de Deus para aqueles que se tornam filhos de Deus. Porque você sabe que para você se tornar filho de Deus, você deve receber. Todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, a jurisdição de serem chamados, de executarem juízo, de administrarem como filhos de Deus. Então, de uma forma, nós temos um dever sacerdotal, como líderes, de lembrar as pessoas o que o Evangelho disse e o que o Evangelho fez. A nossa posição como liderança é lembrar as pessoas o que o Evangelho disse e o que o Evangelho fez. Mas não estamos levando pessoas ao Santíssimo. Eu quero que você entenda que essa posição é a posição de Jesus, é o que nós vamos ver nessa aula. Essa posição é restrita ao Senhor Jesus, que faz isso através do seu sangue. Então Jesus já fez isso por nós. D.A. Carson, no seu livro, ele fala o seguinte, o nome do livro dele eu botei aqui na sua apostila, Worship by the Book. É um livro muito interessante, se você conhece inglês, se você sabe inglês, é um livro muito bom para você ter. E ele diz o seguinte: objetivamente, o que nos leva à presença de Deus é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Se dermos a nossa adoração, nesse contexto da nossa adoração e louvor corporativo, se dermos a nossa adoração algo deste poder, não irá demorar muito pensarmos de tal adoração como sendo de grande mérito ou eficaz ou algo parecido.
A verdade de que tal expressão esconde é que quando nos ajuntamos e adentramos em atividades de adoração corporativa, incluindo não somente oração e louvor, mas a Santa Ceia e atentamente ouvirmos a palavra, nós encorajamos outros, nós edificamos uns aos outros e geralmente nos sentimos encorajados e edificados. Como resultado, nós somos renovados em nossa percepção, entenda isso, nós somos renovados em nossa percepção do amor e da verdade de Deus e somos encorajados a responder com adoração e ação. O que muitas pessoas pensam é que o ato da adoração é quem te coloca na presença de Deus. Como filho de Deus, gente, nós estamos em Cristo, nós estamos na presença de Deus. Não, o ato da adoração é o ato da nossa resposta por estarmos perceptivos de que nós estamos em Cristo, de que Cristo pagou o preço por nós. Nós somos sacerdotes que entendemos essa percepção e nós estamos lembrando outros sacerdotes e criando um ambiente para que eles se tornem também perceptivos, gente. Você não está levando ninguém como se você fosse a pessoa de quem eles dependessem. A pessoa de quem nós devemos depender é de Jesus. Outro dia o Espírito Santo me falou sobre isso, me falou sobre os turnos de adoração que Davi instituiu. Davi não instituiu os turnos de adoração por causa do povo. Davi instituiu os turnos de adoração por causa de Deus. Para que o louvor a Deus fosse contínuo. Então tinha culto 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nas 24 horas. Era um louvor contínuo e se alguém quisesse louvar a Deus, juntamente com aqueles profetas, aqueles cantores, eles se dispunham no seu coração de se levantar e louvarem a Deus juntamente com outros. Então o que nós estamos criando aqui como líderes? Como ministros, nós estamos criando uma atmosfera para que pessoas possam louvar a Deus juntamente conosco, mas de uma posição onde elas já estão na presença de Deus por causa do sangue do Cordeiro. Então, enquanto estamos de frente para a igreja, liderando-os em canções, na leitura da palavra, em oração, nosso objetivo não é levá-los à presença de Deus, mas de ajudá-los a lembrar e celebrar o que Cristo já conquistou para eles através da sua vida justa, na sua morte expiatória e na sua gloriosa ressurreição. Gente, nós estamos lembrando as pessoas. Nós lembramos a pessoa que a sua posição em Cristo não mudou, mas a sua apreciação dessa posição é que muda. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não se tornam perceptivas de Jesus no seu dia a dia. No seu dia a dia, eles acham que a sua adoração é feita quando o culto religioso acontece. Quando há a palavra religiosa, então a minha vida se torna religiosa. Quando há um culto santo, então o meu proceder tem que ser santo. É isso que as pessoas acham, e elas separam, gente. Foi um desfavor, e eu digo isso aqui, foi um desfavor que a igreja nos séculos passados fizeram para nós. Criarem uma separação do que é sacro e do que é secular. Só existe uma vida que nós vivemos em Cristo. Só existe uma vida que nós vivemos em Cristo. E deixa eu te dizer, usando essas palavras, por mais secular que a sua função seja no seu dia a dia, você vive de uma posição santa. Você fala de uma posição santa. Por mais mediana, por mais mundana seja o seu trabalho, no sentido de você categorizar, bom, eu não estou no ministério, então eu estou fazendo coisas de acordo com o mundo. Gente, isso aí pega tanta gente. Tantas coisas que as pessoas deixam de ser influenciadas por Deus, porque elas veem o seu trabalho secular como algo que não tem influência de Deus. A sua perspectiva é diferente, era igual a Adão. Adão administrava o jardim
de uma posição de governador no reino de Deus, no reino dos céus. Ele era influenciado por Deus para fazer o que ele fazia. E ele foi chamado para governar, para administrar. Então nada do que nós fazemos, se nós estivermos em Cristo, nada do que nós fizermos deve ser sem a influência do Espírito Santo. Nada. E nós devemos nos lembrar disso, a nossa vida é a nossa adoração. Então a nossa posição em Cristo não muda. O que muda é a nossa apreciação da sua presença. Tem um livro de um monge chamado Brother Lawrence, que ele fala justamente sobre isso. Sobre a disciplina de você estar cada vez mais perceptivo da presença de Deus, aonde você estiver. Porque você está em Cristo, você tem que criar essa cultura no seu coração, de você saber que você está em Cristo. E a sua posição não é mais elevada do que a posição da pessoa que está embaixo do palco. Se você está em Cristo, ela também está em Cristo. Então você está levando ela para onde? Se ela já adentrou na esfera do Santíssimo, agora o que ela não entende, e muitas vezes a sua mente joga e brinca com ela para dizer que ela não está nessa dimensão, mas ela já está. Ela já está numa dimensão chamada o Santo dos Santos. No santo lugar, o Santíssimo lugar. E nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por isso. Então você que é líder, essa lição é muito importante. Todas as lições são importantes, mas essa aqui, eu creio que vai tirar um peso dos seus ombros. Porque não é você quem leva pessoas, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos leva à presença de Deus. É o sangue de Jesus que nos leva à presença de Deus. E quando você estiver ministrando a Deus, servindo aos seus irmãos, você tem que entender que você não pode puxar eles. Você não pode puxá-los, você não pode forçar com que eles façam se eles não tiverem um relacionamento com Deus, se eles não estiverem conscientes da sua posição em Cristo, se eles não estiverem perceptivos do amor de Deus. Então o que nós fazemos? Nós apresentamos o que Cristo fez, de uma maneira clara e atrativa para encorajar a fé das pessoas. E é o Espírito Santo que toma conta do resto. E nós vemos, na Bíblia por inteiro, nós vemos alguns exemplos, não é? De pessoas que foram líderes de louvor, que foram líderes de adoração. Então no Velho Testamento você tem os patriarcas, que invocavam o nome do Senhor de várias maneiras, através de sacrifício, através de oração, através de canções, e possivelmente como se estivessem liderando as suas famílias em adoração a Jeová. Nós temos Moisés, que liderou os israelitas em louvor espontâneo, depois de cruzar o Mar Vermelho. Nós temos Miriam, a profetisa, que liderou as mulheres em um pequeno coro, seguindo a canção de Moisés. Nós temos Davi, que apontou levitas, Asaf, Emã e Jedutum, para servirem como cantores, como músicos profetas de canções alegres diante da arca. E perto de sua morte, ele mesmo se chamou de cantor dos cânticos de Israel, ou suave salmista de Israel. Nós temos Kenanias, que liderou os cânticos no tabernáculo, porque era entendido, porque era perito nisso, porque essa era a sua responsabilidade, pois ele era capaz disso. Isso aqui a gente pode lidar em uma outra unidade, em saber que as pessoas que estão aqui fazem parte de um ministério de música. E por fazer parte de ministério de música, a pessoa que está aqui em cima, ela tem que entender música. Porque o mecanismo pelo qual nós usamos para lembrar outras pessoas, para encorajar a fé das pessoas, é música. Se não for música, então você vai encorajar a pessoa de outra forma. A Bíblia fala que até mesmo o ministério profético é para encorajar outras pessoas. Talvez o seu ministério profético não esteja ligado à música. Então esse é um ponto que a gente vai tratar numa outra unidade, falando para um ministério de música. Salomão apontou levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Neemias apontou líderes de louvor na dedicação do muro de Jerusalém,
Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. O foco é sempre Deus, gente. Nós temos que resgatar essa visão de que o nosso louvor, enquanto nós estamos louvando aqui juntos, o foco não é o povo, o foco é Deus. E quando nós focamos em Deus, Deus se manifesta. E aí atende às necessidades do povo. O nosso foco não é o que você precisa cantar. O nosso foco é o que Deus quer ouvir. Por isso o dirigente de louvor ele tem que ser muito sensível à voz do Espírito Santo. Porque você tem que ouvir o que o Espírito Santo quer, o que o Pai quer ouvir. Isso através do Espírito Santo. Para que Deus possa derramar algo para o povo. Você sabe que o coração de Deus está no povo. Você sabe que o coração de Deus, melhor falando, está voltado para o povo. Deus sempre quis estar com o povo, como nós vimos na aula passada. Deus sempre quis estar com o seu povo. Isso é muito, muito interessante. Mas todos esses homens eram apenas sombras, vasos de barro, da verdadeira liderança de adoração. Deus sempre usa homens para liderar homens. E todos esses homens são homens segundo o coração de Deus, gente. Apesar de nós só vermos Davi sendo chamado assim, mas, gente, homens como Neemias, que sentiu aquela compaixão de ver os muros destruídos. Homens como os patriarcas, homens como Moisés, que falava com Deus face a face. Todos esses homens foram escolhidos por causa do seu coração. Todos esses homens foram escolhidos para serem sombras do coração de Deus na terra, para que o homem pudesse ver e entender como Deus agia, apesar das limitações humanas, apesar dos erros humanos. Todos esses homens foram escolhidos como sombras, como representações, como embaixadores do reino, para que os homens pudessem ver quem Jesus era, quem Deus era. E aí nós temos Hebreus, capítulo 2, verso 11, verso 12 na NVI, que diz assim: ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus diz, eu proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia eu te louvarei. Então, enquanto nós estamos reunidos, até Jesus está louvando o nome do Pai. E nós temos que estar perceptivo do louvor dele, do louvor de Jesus, para que nós possamos acompanhar o louvor de Jesus ao Pai. Pegou essa? Ele está na Assembleia dos Santos louvando ao Pai. Espera aí, se ele é o meu modelo, se ele é o meu padrão, o que ele está declarando ao Pai para que eu possa declarar junto? É confissão. O poder da confissão, louvor, é confissão. E nós estamos confessando juntamente com Cristo, homologuei, confessar a mesma coisa. Louvor e a nossa adoração é uma resposta ao amor de Deus, mas nós não precisamos nem mesmo inventar nada, porque o próprio Jesus no nosso meio já está fazendo. E o que nós fazemos? Nós confessamos a mesma coisa. Através da proclamação de quem Deus é, louvores são entoados, e é o Filho nos revelando ao Pai, porque nós louvamos a Deus juntos, na assembleia, eu te louvarei, na assembleia, ou seja, todos juntos, nós louvaremos a Deus. Então existem algumas aplicações práticas na nossa adoração, para que nós possamos efetivamente entrar no assunto do sangue de Jesus. Eu quero tratar algumas coisas antes de aplicações práticas da nossa liderança de louvor, que nós devemos entender. Quando nos tornamos perceptivos do amor e do poder de Deus, que nos atrai, e em resposta à sua santidade, preparamos os nossos corações com louvores. Então nós devemos entrar na disciplina da adoração. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Adorar a Deus como estilo de vida demanda disciplina. Sem disciplina, a nossa adoração será pequena e inconsistente. Ouça isso. Ao descrever o homem, certa pessoa descreve,
Ele adora seu trabalho, trabalha em seu jogo e joga no culto. O conceito está todo invertido. A pessoa vem para o culto, senta, e eu não sei por que ela vem, porque ela senta, na hora do louvor ela não expressa nada a Deus, na hora da pregação ela brinca com o celular, e quando chega no trabalho, ela quer representar Jesus no trabalho, porque ela diz que a Assembleia dos Santos não é tão importante quanto representar e evangelizar lá fora. A pessoa perde totalmente o prumo, perde totalmente o ritmo, perde totalmente a noção de que a nossa vida é a nossa adoração. O conceito do sábado não era somente um descanso físico, era um dia de busca espiritual. E nós nos reunimos no domingo, justamente não para descansar fisicamente, mas para buscarmos a Deus de forma mais intensa. Nós separamos um dia como primícia daquele dia, porque nós queremos buscar a Deus. E muitas vezes a humanidade troca as bolas e ela não consegue entender o quão importante é esse dia para Deus. Porque se não fosse importante para Deus, Ele não diria que seria importante para nós. Por isso Ele institui o sábado. Até mesmo nos relacionamentos mais saudáveis, deve haver uma certa disciplina em gastar tempo juntos para que possa permanecer saudável e possa crescer. Para que possamos cultivar a disciplina da adoração, devemos focar no nosso líder de adoração, que é Jesus. Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Eu sou a vida, não existe outra vida. Eu não lembro se eu já comentei isso com você, mas quando Jesus disse isso, Ele estava justamente falando do tabernáculo de Moisés, que era o lugar da adoração. O tabernáculo era justamente o lugar onde homens iriam interagir de forma mais profunda com Deus, através dos sacerdotes. Então quando Jesus disse, eu sou o caminho, Ele estava dizendo, eu sou a porta de entrada para o tabernáculo. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, Ele estava dizendo, eu sou o acesso de entrada ao santo lugar. Quando Jesus disse, eu sou a vida, Ele estava dizendo, eu sou o único acesso à presença de Deus, ao santíssimo lugar. Eu sou o caminho que te leva à verdade, e eu sou a verdade que te enche de vida. Jesus estava declarando, eu sou o único caminho para a adoração verdadeira. Então Jesus permanece o único caminho para o Pai em adoração. Thomas Merton disse o seguinte, Jesus é a nossa santidade e caminho para o Pai. Jesus é o nosso líder de 4 maneiras distintas. Número 1, Ele está vivo no meio do seu povo. Jesus está vivo no meio do seu povo. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Na adoração, a onipresença de Jesus se torna uma presença transformadora e manifesta do Filho de Deus no nosso meio. A própria atmosfera se enche de expectativa com a invasão da santidade de Deus. E da onde é que vem essa invasão de santidade, gente? Vem do próprio povo de Deus. Jesus nos ensinou a orar, Senhor, Pai, santificado seja o teu nome. Mas o nome dele não é santo? Bom, se o nome dele é santo, ele é santo, porque a essência dele é santo, o caráter dele é santo, por que santificado seja o teu nome? Porque nós devemos santificar o nome dele aqui na terra, através da nossa vida. Então, quando nós expressamos e nós deixamos essa santidade manifestar no nosso meio, isso daí, gente, é algo transformador. Transformador. Thomas Kelly diz o seguinte, escrevendo sobre a maravilha da encarnação da adoração, a presença vivificante nos invade,
quebrando alguma parte da privacidade e do isolamento especial das nossas vidas individuais e misturando os nossos espíritos dentro de uma vida e poder supra-individual. Um objetivo, uma presença dinâmica envolve a todos nós, alimenta a nossa alma, fala de conforto, prazer indizível conosco e aviva-nos em profundidades que antes tinham sido adormecidas. Esse é um dos poderes, gente, do louvor, da adoração corporativa. Eu saio da minha vida individual. As pessoas não gostam de vir à igreja, sabe por quê? Porque vir à igreja demanda tempo com relacionamento. Elas dizem, não é importante, porque a igreja se tornou uma instituição falida. A igreja nunca foi feita, a igreja como nós vemos hoje, várias denominações, vários issos, vários aquilos. Isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus, quando Ele falou sobre a igreja que prevalece contra as portas do inferno, é a igreja que nós somos, eu e você. Mas nós nos reunimos, e o apóstolo Paulo fala isso, não deixei de congregar-vos. Não deixai de congregar-vos. Por quê? Porque você vai ser tirado da sua vida individual, do seu individualismo, para que você possa dar algo. A comunidade é uma reunião de pessoas onde você tem que dar algo. Relacionamento, você tem que dar algo. Muitas vezes relacionamentos acabam entre homem e mulher justamente porque você só suga e não dá. Mas no reino de Deus nós somos ensinados a dar acima de qualquer coisa. Jesus disse, melhor é dar do que receber. Porque quando você dá, você experimenta na prática a própria essência doadora de Deus. Melhor é dar do que receber. Número 2, Ele está vivo e presente em todos os seus ministérios. Quando Ele nos lidera em adoração, Ele está vivo e presente em todos os seus ministérios. Isaías 61:2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Ou seja, o que nós precisamos na nossa vida, Ele é, e Ele está no nosso meio em toda a sua plenitude. George Fox diz o seguinte, encontrem-se no nome de Jesus. Ele é o teu profeta, o teu pastor, o teu bispo, o teu sacerdote, no meio de vocês, para abrir para vocês. Deus quer abrir novas dimensões para nós. Jesus, como líder, Ele sabe das coisas mais profundas de Deus. Porque Ele e o seu Espírito são um, Ele e o Pai são um. Então Ele quer abrir para vocês novas dimensões, mas Ele tem que permanecer o seu líder, e te santificar, e alimentar vocês com vida, e dar a vida. Número 3, quando Jesus é o nosso líder de louvor, Ele está vivo e presente em todo o seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, a adoração nos leva a atitudes corretas para receber e perceber o seu poder, a sua glória, a sua força e o seu amor. A adoração nos leva a atitudes corretas, não somente para perceber o ambiente, mas também para receber o poder de Deus, a glória de Deus, a força de Deus e o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu falo, é percepção e abertura para que nós possamos receber. Em sua presença não há apenas plenitude de alegria, mas também libertação, cura e restauração. Sabe por quê? Porque Deus está presente para curar.
Por isso que o louvor tem um poder tão transformador e pessoas são curadas na hora do louvor. Por quê? Porque como líderes de louvor, nós estamos encorajando fé. E fé, ela demanda ação. E quando as pessoas estão louvando a Deus, e fé começa a ser gerada no coração delas, porque elas estão ouvindo declarações que são palavras de Deus. Gente, aquilo mesmo que elas estão declarando como louvor a Deus, como agradecimento a Deus, como reconhecimento do conhecimento que nós temos em Deus, Deus tem a capacidade por causa disso de agir. É o Espírito Santo esperando pela palavra de Deus. Lá em Gênesis, ele estava pairando sobre a face das águas esperando uma palavra. Então, quando o Espírito Santo tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, ele tem a autorização para fazer na nossa vida. Por isso que o louvor liberta. Por isso que o louvor cura. Também porque nós focamos em Deus e nós não focamos em nós mesmos. E número 4, ele é o líder, uma vez que ele é o coordenador da adoração. Efésios capítulo 1, verso 22 a 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E é Jesus quem enche a sua igreja em todas as coisas. Em qualquer coisa que você precise, é Ele quem enche a tua vida. E o mais interessante é que Ele efetua em nós o querer e o realizar. Se você deseja ter mais fome de Deus, é Ele quem te enche de fome. Se você deseja ter mais conhecimento de Deus, é Ele quem te enche de conhecimento. Se você precisa de mais revelação de Deus, é Ele quem te enche de revelação. Porque Ele é o líder e o coordenador da nossa vida de adoração, do nosso relacionamento com Deus. Então Jesus é o cabeça, é Ele quem orquestra a adoração apresentada ao Pai. Ele é o nosso maior exemplo em regra quando o assunto é vida de adoração. Ele distribui dons e chama pessoas apresentando uma adoração perfeita ao Pai. Ele lidera, Ele guia, Ele coordena o culto como adoração ao Pai. E Richard Foster diz algo muito interessante também, comentando sobre a função de Jesus na comunidade do seu amor. Ele diz: pregação ou ensino que vem porque a cabeça a chamou, sopra vida na adoração. Ou seja, a adoração sem revelação não é adoração, porque você não tem o que apresentar. Pregação que não tem a unção divina cai como gelo em adoração. A pregação do coração incendeia o espírito da adoração. A pregação intelectual sufoca os membros de brilharem. Não há nada mais vivificante do que uma pregação inspirada pelo Espírito. Nada mais mortífero do que uma pregação humanamente inspirada. Então nós temos que entender que quem vivifica a nossa adoração é o próprio Espírito da adoração. Pela palavra. É um coração impregnado pela palavra através do Espírito Santo. É um coração impregnado pela palavra através do Espírito Santo. É um coração impregnado, como se estivesse gerando um filho através do Espírito Santo. É a palavra, é a divina semente da palavra incorruptível dentro de nós. E essa palavra tem que vir à luz. Essa palavra tem que brilhar. Essa palavra tem que sair. É como se você estivesse grávido já de 18 meses, tem alguma coisa errada. No conceito humano, você foi feito para no máximo aquele ser gerado em 9 meses. No espiritual, Deus espera a tua maturidade para dar luz a algo. Deus está esperando maturidade. Enquanto Ele não vir maturidade, aquele bebê não vai poder nascer.
Então, nós podemos dizer que pelo Espírito nós adoramos a Deus. Veja lá Efésios capítulo 5, 18 até o 20 na NVI, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Numa outra versão diz: enchei-vos do Espírito. Eu gosto mais dessa outra versão na ARA, na Revista Atualizada, na Almeida Revista, na Revista Corrigida. Enchei-vos do Espírito. Porque são duas pessoas, é o Espírito Santo querendo encher você e você querendo ser cheio do Espírito. É o Espírito Santo querendo encher você e você querendo ser cheio do Espírito. Mas deve haver uma busca. Bem, eu acabei de falar para você que essa busca, esse desejo vem de Deus. É Deus quem coloca em nós. Então é uma cooperação também. Enchei-vos do Espírito e deixar-se ser cheio do Espírito. Porque você sabe que tem muita gente que tem barreira sobre ser cheia do Espírito Santo. Ela não quer ser cheia. Mas a Bíblia diz: deixai-vos ser cheios do Espírito e enchei-vos do Espírito. Busquem ser cheios do Espírito. E ali fala de algo contínuo. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus o Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos reconhecer Jesus como nosso líder em adoração. E eu quero ver com você agora, para a gente terminar, alguns passos, já que nós falamos que a adoração ela envolve uma disciplina, como num relacionamento nós precisamos de disciplina, eu quero ver com você, dar uma olhada em alguns passos nessa disciplina da adoração. Então, eu creio que você já entendeu, Jesus é o nosso líder. E se ele não for o nosso líder, esses passos, esses 4 pontos não conseguem acontecer, porque ele não vai ter a primazia no nosso encontro. Enquanto nós estamos nos disciplinando nessa vida de adoração, nós devemos aprender a praticar a presença de Deus diariamente. E a chave para a adoração está no seu contexto diário. Entenda isso, gente. A chave para a adoração está no seu contexto diário. A.W. Tozer disse o seguinte: se você não adorar a Deus 7 dias na semana, você não o adorará em um único dia. Não adianta você querer chegar aqui no domingo e dizer que você vai adorar a Deus, porque não vai fluir. Talvez o dirigente, por técnicas que ele tenha aprendido, talvez ele fale para você: levante a mão, dobre o seu joelho, fale aqui, cante aqui, diga lá, e você acha que essa é a sua adoração. E eu concordo com Tozer. Se você não consegue adorar a Deus 7 dias por semana em algo natural, como é que você vai adorá-lo um dia da semana, fluindo, deixar fluir aquela glória? Keith Green, numa de suas canções, coloca o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero mais do que domingos ou quarta-feira à noite, porque se você não puder vir até mim todos os dias, então não se preocupe em aparecer. Deus quer você todo. Deus quer você por completo. Geoffrey Thomas disse o seguinte: não há maneira daqueles que negligenciam a adoração secreta terem comunhão com Deus nos cultos públicos no dia do Senhor. E a adoração secreta fala da sua adoração privativa, a sua adoração entre você e Deus. B, tenha várias maneiras de adorar a Deus. Entendendo o fato de que a adoração deve permear tudo o que fazemos, devemos ver cada ação como uma oportunidade para glorificar o seu nome. Olha só o que Madre Teresa disse: nada é muito pequeno para o Senhor. Quando é entregue a Ele, isso se torna infinito. Não é o quanto fazemos que importa, mas quanto amor colocamos no que fazemos. Tudo que não é dado é perdido. Tudo que nós fazemos deve ser permeado com a nossa adoração, com o nosso relacionamento com Deus. Tudo que nós fazemos deve então ter Jesus como líder.
Se nós falamos que Jesus é o líder da adoração, tudo o que nós fazemos, todas as maneiras que nós encontramos para adorar a Deus, para nos relacionarmos com Deus, deve ter Jesus como líder, como cabeça, estar à frente. Encontre maneiras de se preparar para a reunião. Como? Prepare o seu coração, gente. Prepare o seu coração. Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E, gente, não há ambiente melhor do que aqueles que entendem as realidades de estar em Cristo. Do que estar com pessoas que entendem a realidade de estar em Cristo. Isso te encoraja, isso te exorta, isso te levanta, isso te anima, isso te disciplina. Não há ambiente melhor do que estar com aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Senhor. Nisso nós não nos escondemos dentro da igreja. Nisso nós não vivemos só dentro do contexto, porque nós somos sal e luz. Mas quando nós somos influenciados por essa atmosfera, nós ganhamos um pouco mais de bateria para nós voltarmos ao mundo escuro das trevas e iluminarmos. E sermos verdadeiros evangelistas aonde quer que nós formos, com as nossas atitudes. Então aprenda isso, aprenda a preparar o teu coração. Quando você vier para o culto reunido, deseje estar reunido no poder do Senhor. Parte da nossa adoração é verdadeiramente desejarmos estar juntos em adoração, para completamente nos identificarmos uns com os outros. Isaac Pennington diz que quando pessoas estão juntas para adoração genuína, eles são como um monte de brasas, aquecendo um ao outro com uma grande força e frescor e vigor do fluir de vida em todos. Thomas Merton escreve, negar a nós mesmos, no sentido mais amplo, é renunciar não só o que temos, mas também o que somos, para não vivermos de acordo com nosso próprio desejo e julgamento, mas de acordo com a vontade de Deus para nós. Isso é tremendo. Deseje estar reunido no poder do Senhor. Letra E, cultive uma dependência santa. Em adoração devemos ser totalmente dependentes da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Richard Foster escreve, dependência santa significa que você é completamente dependente de Deus para qualquer coisa significante que venha a acontecer. Você espera pela ação, pelo mover, pelo ensino e cortejo e vitória de Deus. A obra é dele, não nossa. Mas você espera pronto para ser um participante. Você espera pronto para ser um participante. Por isso é que as pessoas vêm para o culto e o culto começa muitas vezes de forma tão xoxa. Sabe por quê? Porque as pessoas não se prepararam com a verdade para responderem com a verdade. E quando Deus se manifesta, gente, elas não sabem o que fazer com a presença de Deus. Então nós devemos esperar de forma não passiva, nós devemos esperar buscando e desejando, e quando aquela verdade se manifestar, eu respondo. Então eu espero pronto para responder. É como se fosse aquela corrida de passar o bastão um para o outro, quando a pessoa que vai receber o bastão está pronta para receber, ela está pronta para receber, ela não para. Ela já está pronta e quando ela vai receber o bastão, ela começa a correr. Ela vai começando a ganhar um ritmo. Ela vai começando a ganhar um ritmo para quando ela pegar o bastão, ela acelerar e chegar até o final. Esperar não significa ficar sentado debaixo com as suas mãos presas. Esperar significa que existe uma expectativa de que Deus vai fazer, mas que eu preciso responder. A adoração é resposta. Deus começa e nós respondemos. A obra é dele e não nossa. Então ele começa a obra. É como se você quisesse construir uma casa. Vai construir uma casa, mas só existe o desejo. É você quem tem que construir, mas só existe o desejo. Deus, ele não é passivo. Ele está sempre em ação.
através dos seus princípios, ele está sempre em ação, através dos seus embaixadores, ele está sempre em ação. Existe uma dependência santa que nós devemos ter. E por último, aprenda a oferecer sacrifício de adoração. Eu amo essa frase de Donald Whitney. O ato da adoração, sem a própria adoração, sem a adoração em si, é uma experiência miserável e hipócrita. É pessoas que cantam, batem palma, mas não entregam nada. É a figueira que diz, que mostra com as suas folhas que tem fruto, mas quando Jesus chega para pegar os frutos não tem nada. Gente, não tem maldição pior do que você dizer para Deus, que sonda o teu coração, você dizer para Ele que você tem algo para dar para Ele, e Ele se apresenta para receber, e você não dá nada para Ele. Não tem coisa pior. A adoração, o ato da adoração, o externo da adoração, sem a adoração em si, sem a própria adoração, é uma experiência miserável e hipócrita. Com que nós possamos aprender que Ele é o nosso líder e que Ele inicia a adoração para que nós possamos responder. Na próxima aula nós vamos ver então sobre o sangue de Jesus que nos leva a essa vida de adoração. Tá bom? Deus te abençoe.